Bom, lembrei dessa câmera aqui com o REC escrito ali em cima. Assisti um filme esse fim de semana aí. Semana foi chamado REC 2, Os Possuídos. Bacana, pra quem gosta de filme de terror, filme bacana mesmo. Legal. Os caras ficam gravando. Eu não tô ganhando nada da produtora do filme não. Mas é que eu gosto de filme de terror. E daí é uma equipe lá de pessoal tem que entrar num prédio cheio de zumbi lá. Só que eu tô falando isso meio cagado desse filme, né? Mas é bacana, não é só um zumbi assim, né, zumbi. Mas é bacana a história, é bem interessante. É um filme espanhol, e é difícil ver um filme espanhol assim, né, que chame tanta atenção. Muitos são uns filmes meio cabeça, meio cult aí, né, do Pedro Almodóvar e blá blá blá, né. Eu já vi os filmes do Pedro Almodóvar, assista lá, é diferente, bacana. Não é um filme top que eu ia dizer, nossa, que filme mais legal da minha vida. Mas é um filme diferente, o cara é meio famoso também. Mas enfim, vamos voltar lá ao assunto que a gente estava falando, que é, depois da nossa dica cultural aqui da semana, que é o do... que é som de força, né? A gente falou um pouco de força de atrito, tá? E a gente vai falar uma coisa sobre força de tração, tá? Tem muitas questões que tem fios, tá? Cabos e sei lá o que. E essas forças, elas são, a gente chama força de tração. O que é força de tração? É a força que ela estica, ela é uma na verdade, que estica o quê? É uma força que transmite o movimento, é um corpo que transmite força que faz movimentar outro, tá? Então, um fio tensionado, ou seja, com uma força, ele tende a transmitir essa força até o outro lado, ou seja, imagina os átomos da ponta, eles são puxados e puxa os outros, que puxa os outros, que puxa os outros. E assim vão puxando todos os outros amigos e numa corrente para frente, né? Eles vão puxando os outros lá do fim. Então você transmite uma força entre eles, tá? Esse cesto de roupa suja está me incomodando ali atrás. Muita cabeça. E tá? Então um puxa o outro até puxar todo mundo. E você tem esse tipo de transmissão de força, tá? Geralmente eles falam em problemas, eles falam que assim, trata-se de um fio inextensível, né? Trata-se de um fio inextensível, ou seja, um fio inextensível, né? Que ele não é elástico. Porque veja, se o fio é elástico, a força não vai ser totalmente transmitida, né? De um ponto a outro pelo fio. Ela vai dar aquela esticada, né? E até transmitir é igual você puxar um elástico. Você não dá aquela puxada boa, ele vai esticar, não vai mexer nada o corpo que você está querendo, depois ele vai começar a se mexer. Então ele é inextensível, né? E não pode ser elástico, né? Não pode ser elástico, tá? Força de tração de fios também não precisa ser só fio, pode ser um cabo, pode ser uma haste, tá? Eles são muito usados em questões de roldanas, questões de pêndulo, né? E essas outras coisas. Geralmente são questões que têm força centrípeta, entendeu? Ou roldanas, no geral, tá? Quantos minutos? 3, tá? Não tem muito o que falar das forças de tração. Geralmente estão em fios, né, em cabos, né, hastes, alguma coisa assim. A gente pode usar isso aí para fazer foi bom aí, desculpa, tá? A gente vai ver mais com os exercícios. Agora a gente vai ver uma questão interessante, tá? Que são as forças centrípeta e força centrífuga. A força centrípeta e a força centrífuga, elas têm uma diferença conceitual, tá? Elas têm uma diferença conceitual. Qual que é a diferença conceitual? A força centrípeta, ela é sempre aplicada quando você está analisando de um referencial inicial. Lembre-se sempre disso. Pode cair uma questão teórica sobre isso na prova, tá? Então,
é sempre um referencial inercial. Ou seja, de onde você está analisando não pode estar acelerado. A força centrípeta, pelo nome já fala que é o seguinte, é uma força que puxa para o centro. Tá? A força centrífuga é o contrário, é uma força que puxa para fora. Tá? Então, e ela é sempre analisada de um referencial não inercial. Agora eu pergunto para vocês, você está assistindo a corrida de Fórmula 1 e vê o cara fazendo uma curva. Tá? O cara fazendo uma curva. Você diz que ali tem uma força centrípeta ou uma força centrífuga? Letra A, força centrípeta, letra B, força centrífuga. Bom, a resposta é a letra A. Por quê? Se você está sentado, parado na arquibancada, você está sem, entre aspas, sem aceleração. Ou seja, você está no referencial inercial, né? Como eu falei para vocês, nós não estamos no referencial inercial, porque nós estamos em aceleração. E eu estou fazendo um upload aqui de alguns vídeos, né? Dá uma checada agora aqui. Para quem não sabe, eu estou pegando aqui. Esse é o processo, tá? Estou convertendo para outro formato. Isso demora pra cacete. Tá, perdi o foco, beleza, volta melhor. Então, você está sentado, né, como eu aqui, com o pé em cima da mesa. Então você não tem aceleração, né? Então a aceleração é centrípeta, tá? Então você vê o que o carro está fazendo uma curva. Se ele está fazendo uma curva é porque alguém está puxando ele, tá? Ó, o carro estava indo assim, ó. Só que alguma coisa está fazendo com que ele, né? O carro está indo assim, que ele faça isso, ó. Que ele faça esse movimento. Alguém faz isso, né? Alguém não deixa ele sair para lá, para outro lado. E quem faz isso? Nesse caso, é a força de atrito que está fazendo isso. A força de atrito não deixa o carro derrapar para o outro lado e ir embora. Ele deixa o cara fazer a curva que o piloto quer. Tá? Então, essa é uma força de centrípeta, porque alguma coisa está puxando ele para o centro, né? Está fazendo ele ir para o centro. Já na força centrífuga, é analisada de um referencial não inercial. Aí você está no seu carro, no banco de trás, no carro do seu amigo. Aí tem aquela menininha lá, gatinho. Aí o seu amigo, sacanagem não, ele dá aquela curva fechada. Aí você vai pro lado, aí cai em cima da menininha. Ai, você caiu em cima de mim. Aí disse, não foi culpa minha, não foi intencional, foi a força centrífuga, entendeu? Que fez isso. Por que você fala força centrífuga ou força centrípeta? Se ela for uma menina inteligente de física, ela vai dizer, cara, muito bom, você sabe física. Então, por quê? Porque você está dentro do carro e o carro está acelerado, tá? Ou seja, alguma coisa está fazendo ele fazer a curva. Se o carro está acelerado, então aquilo não é mais um referencial inicial, é um referencial não inicial. Portanto, você tem uma força centrífuga. O cálculo delas é o mesmo, tá? Você usa a mesma fórmula, só que o conceito é diferente, tá? É importante. Então, sempre que seu amigo der aquela força para você, der aquela força centrífuga, e a menina falar, nossa, você está abusando de mim, diga, não, essa foi a força centrífuga, tá? Então, esse é um conceito, dois conceitos muito importantes. E veja o seguinte, a força centrípeta, assim, ela não é uma força que existe por aí, tá? Ela não é uma força. Olha, ali tem uma força centrífuga, ali tem uma força centrípeta, ali, olha só aquela força centrífuga. Não, ela aparece para mudar a direção do movimento de um corpo, né? Ou seja, sempre tem que ser uma força perpendicular à velocidade do corpo. Quando o corpo faz uma curva, né, ele vai ter um vetor velocidade. Então essa força centrífuga
centrípeta, ela surge, é uma forma que você, é uma classificação que você dá para uma força que é perpendicular à velocidade e que faz com que, pareceu uma coisa estranha na minha câmera aqui, não sei o que é isso, é uma força perpendicular que faz com que mude o sentido, a direção de movimento. Imagina você é um domador de cavalos selvagens. Olha só, estou colocando vocês em situações legais. Então, você é aquele domador de cavalos selvagens, um cara muito foda, cowboy, lá do Texas. Aí você laça o cavalo vai ser desembestado, né, numa direção, indo embora. Aí você laça ele, aí você joga lá aquela corda e pega no pescoço do cavalo. Se você está puxando a corda, o cavalo não vai poder ir reto embora, ele vai ser puxado pela corda. Então a corda está tracionando o cavalo, né? Ela vai estar tracionando o cavalo e fazendo com que o cavalo não vá mais na direção reta, mas vá fazendo uma curva. Ou seja, você está puxando sempre o cavalo na sua direção, né? Então, a gente pode dizer que a força centrípeta nesse caso, tá, é a força de tração, porque ela é responsável pela mudança de direção, tá? Por exemplo, o carro no Fórmula 1, veja, qual que é a força centrípeta? Parece que não é ninguém, mas é o atrito. Ou seja, o atrito assume a responsabilidade de ser a força centrípeta, tá? Veja bem, isso tem muita diferença. A força centrípeta não é uma força que está por aí, né? Não é uma força que você diz, olha lá. Uma força é um papel que uma outra força assume para mudar a direção de movimento. Por exemplo, você vai ver em problemas de física, de eletromagnetismo, na parte de magnetismo, que alguns corpos, algumas cargas em campo magnético, elas fazem um movimento circular. E quem que faz esse movimento circular? Alguém que muda a direção de movimento da carga. Então, então é a força magnética que faz isso, tá? É a força magnética. Então, a força magnética vai ser a força centrípeta, tá? Então, preste bem atenção nesse conceito. A força centrípeta é uma responsabilidade que uma outra força assume, tá bom? É isso, tá? Deixa eu ver o que tem mais ali. Isso lá. Então vamos continuar esse vídeo na sequência. Falou.